Então, pessoal, dando continuidade ao que estávamos falando no vídeo anterior, né, falando aqui sobre a teoria da contingência. Essa teoria da contingência, ela traz então aqui, né, como ênfase o ambiente e as demandas ambientais sobre a dinâmica organizacional. Então, ela é focada aqui, né, nessa questão do ambiente e todas as demandas ambientais nessa dinâmica aqui organizacional dessa empresa. E essa abordagem contingencial, para essa abordagem, algumas características ambientais que vão condicionar então essas características. Então, eles trazem que tudo depende das características ambientais que são relevantes para essa empresa. Então, por isso que essas características elas vão ser atendidas apenas, né, depois de se fazer uma análise do ambiente com o qual essa organização está inserida. Então, tudo aqui é relacionado à inserção, né, dessa empresa, dessa organização, dentro de um ambiente externo como um todo. Então, faça toda uma análise do ambiente, né, no que essa empresa está inserida, né? Quais são tudo que está envolvido ali, né, com essa organização, né? E nada é absoluto aqui nessa teoria da contingência, como eu falei, né, anteriormente. Né, em relação à palavra, né, de contingência, ela já traz isso, né? Ela vai ser verdadeiro ou falso, mas precisa-se de evidências, né? Nada é absoluto, a gente pode fazer alterações e mudanças nessa minha empresa, mudanças de ideias, mudanças em algumas características. Para quê? Né? Qual que é o intuito disso? Melhoria, né? Melhoria para o alcance do meu objetivo, né? Melhoria nos meus resultados pretendidos naquela empresa, que seria o quê? A produção ali de certo tipo de produto, obtenção, né, desse tipo de produto, realização de algum tipo de serviço. Então, isso vai depender de empresa para empresa, né, pessoal? Alguns autores, eles trazem, então, também essa relação, né, das condições do ambiente mais as técnicas administrativas, né, que vão ser, então, apropriadas para o alcance do objetivo dessa minha empresa, né? E as variáveis ambientais, elas são variáveis independentes, ou seja, não depende da gente, né? Essas variáveis, elas não podem ser controladas ou previstas, né? Então, por exemplo, se para minha empresa ali, né, não sei, assim, a minha matéria-prima, ela precisa ali de, né, alguma fruta, algo que precisa ser colhido, enfim. E naquele dia teve muita chuva, são coisas que independem da gente, né? Independe da organização, independe da empresa em si. Né? São variáveis independentes, né? Elas não podem ser controladas, não podem ser previstas, né? E já as variáveis dependentes, né? Aqui o organizador, o gestor, ele tem sim como controlar isso, o administrador ele escolhe, ele prevê, ele determina, então são situações previsíveis, né? Igual as empresas, né, como um todo, como a gente já comentou em outras aulas, deve-se fazer o quê? Um planejamento, né, ali seguir com o seu planejamento, dentro ali, né, de uma certa organização, cumprir esses prazos, esse planejamento, para que lá né, no final desse planejamento ali, que seja alcançado então o meu objetivo. Então já se faz o planejamento para isso, né? Quais são as minhas matérias-primas que eu preciso? Opa,
tá acabando aqui a minha matéria-prima para eu produzir esse tipo de produto. Já vamos entrar em contato com o fornecedor, né? Esse fornecedor ele vai entregar para mim na data prevista essas matérias-primas. Então, são assim situações que o planejamento ali ele vai servir para isso, né? Vai servir ali para prever, então, e esse gestor, esse líder, né, esse administrador que está ali à frente disso tudo, né, ele tem como fazer escolhas, prever e determinar esses tipos de situação. E na teoria da contingência, em 1972 aqui, Paul e Jay, eles fizeram uma pesquisa, né, em relação à organização e o ambiente, né, marcando então, a partir dessa data, o aparecimento então dessa teoria da contingência. E o que eles fizeram, né? Eles estavam preocupados então com as características dessas empresas, né, dessas organizações em relação à eficiência e as diferentes condições externas. Então, né, com o objetivo então de ver essas características em relação à empresa e com o meio ambiente relacionados então à sua eficiência e realização do seu objetivo, dos seus resultados, eles fizeram uma pesquisa, né, com 10 empresas e eles colocaram aqui 3 diferentes tipos de indústrias: de plásticos, de alimentos e de embalagens. E a partir desse estudo, a partir dessa pesquisa, eles concluíram algumas situações, né? Eles concluíram que os problemas das organizações eram, a princípio, a diferenciação e a integração. E o que seria isso, né? Essa questão da diferenciação é a divisão da organização em departamentos, né? Então, cada departamento dentro da tua empresa, né? Então, ele faz ali uma divisão de departamentos e cada departamento, ele é responsável por um certo tipo de tarefa, um certo tipo de função, né, especializada naquilo que foi designado, para atender então as demandas do ambiente. Então, eles trazem aqui, né, que cada departamento ele vai reagir unicamente para aquele tipo da parte ali daquele ambiente. Só que qual é a consequência disso, né? Se houver diferenciação nos ambientes específicos, vai haver diferenciação na estrutura e abordagem das subunidades. Então, se o meu ambiente ele vai mudar, eu também tenho que fazer aqui uma diferenciação, né? Uma diferenciação aqui na questão dos meus departamentos. Então, né? Isso é uma consequência. E a outra questão aqui que eles concluíram é a questão da integração. Né? Eles trouxeram aqui que, diferentemente, né, da diferenciação, aqui já é um processo oposto, né? Então, vai gerar aqui pressões vindas do ambiente, da organização, no sentido em que, né? Em qual sentido? Que a empresa ela vai cobrar mais esforços, né, e a coordenação entre vários departamentos. Então, ao lidar com esses ambientes externos, né, diferentes segmentos aqui, né, diferentes unidades, cada um com uma tarefa específica vai tratar então uma parte dessas condições já existentes dessa organização. Então, aqui, por exemplo, né, a unidade de venda, a unidade de produção, a unidade de pesquisa. Então, vai ter diferentes unidades aqui para se trabalhar. Então, a partir desses resultados aqui dessa pesquisa, esses autores, Larry e Lorsch, eles formularam então essa teoria da contingência, né? Então, as características ambientais elas vão funcionar, né, como variáveis independentes, ou seja, né, não vai depender ali
da minha opinião, né, são coisas imprevisíveis, né, que não tem como a gente controlar, né? Enquanto que as características organizacionais, né, o que a gente faz dentro da organização, como que vai ser a divisão de cada função, de cada departamento, a função para cada pessoa, né, para cada funcionário, isso já é questões dependentes daquela organização, né? Então eu consigo prever, eu consigo controlar, e a partir aqui dessa teoria, eles então, né, disseram que, como eu falei lá no início dessa teoria aqui, que não vai existir apenas uma ideia, uma teoria, uma maneira melhor para se organizar, para se planejar, para prever. Não. A partir dessa teoria aqui, eles trazem que as organizações, elas vão precisar, né, ser sistematicamente ajustadas às condições ambientais, e com isso não vai ser de apenas uma maneira, né? Eles vão tratar, pode ocorrer diversas mudanças, né, dependendo das tarefas, dependendo do desenvolvimento ali das funções, dependendo do tipo de tomada de decisão que aquele gestor vai ter que tomar. Então, não vai partir apenas de uma única maneira, uma única ideia de se organizar, né? Vão ter diferentes maneiras, essas maneiras de organizar essa empresa, ela vai depender ali, né, em cada tipo de situação. E eles trazem aqui a questão de tipologias de ambiente, né? Aqui ele diz que, embora o ambiente então seja único, as organizações elas estão expostas a apenas uma parte desse ambiente, né? E vai apresentar características diferentes das demais, né? Cada empresa tem a sua função, né? A sua característica, então isso vai fazer com que haja diferenciações. Então, eles classificam o ambiente conforme esse quadro aqui a seguir, né? Em que aqui a questão aqui da classificação, dependendo da estrutura, o ambiente ele pode ser homogêneo ou heterogêneo, ou se for uma perspectiva dinâmica, esse ambiente ele pode ser um ambiente estável ou instável, né? Então, isso vai depender das características de cada empresa, né? Então, aqui, o ambiente homogêneo, quando é composto aqui por fornecedores, clientes, concorrentes, semelhantes, o ambiente é homogêneo, né? Então, há pouca segmentação ou diferenciação dos mercados. No ambiente heterogêneo, né? Vai ocorrer aqui muita diferenciação entre os fornecedores, clientes, concorrentes. Então, vai ter uma diversidade de problemas à organização, né? Então, aqui o ambiente ele não aqui há muita diferenciação, né, em questão do mercado. E aqui, né, no ambiente estável, pouca ou nenhuma mudança, né, vai ocorrer aqui. As mudanças são lentas, previsíveis. E já no ambiente instável, né, o próprio nome já diz, né, há diversas mudanças que precisam ser feitas dentro daquela empresa, né, em relação aqui à análise ambiental, e os agentes estão constantemente provocando mudanças e influências, né? Então vai fornecer aqui um campo dinâmico de força. E a instabilidade ela é provocada pelas mudanças que gera incerteza pela organização. Então aqui vai depender, né, da perspectiva aqui de cada empresa em relação à classificação, né, a questão aqui das características que essa empresa, essa organização está inserida.